Olá, amigos. Estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade e nós teremos hoje esse nosso estudo sobre obsessão. Esse estudo 17 ele abrange tipos e graus de obsessão e mais uma prática. Só que ficaria muito extenso, então eu resolvi dividir esse estudo 17 e vamos falar hoje somente sobre os tipos de obsessão. E na próxima semana nós trataremos dos graus e teremos a nossa prática. Então, os tipos de obsessão, conforme eu encontrei na apostila da FEB, nos traz o seguinte, que a obsessão comporta vários tipos de expressão, em cujos limites nem sempre é possível estabelecer uma linha divisória. Isso é muito interessante porque muitas vezes nós podemos, ao analisar um determinado tipo de obsessão, de acordo com o comportamento do indivíduo, e acharmos que é um tipo novo que surgiu, e na verdade eles se mesclam conforme nós já vimos em outras situações. Então esse tipo de obsessão ele pode existir mais de um tipo, né, para o mesmo indivíduo. Nós vamos observar aqui a primeira que eu separei para vocês, a obsessão de encarnado para encarnado. E aí você me pergunta, mas não seria de um espírito para o encarnado, né, que é a mais comum? Mas as pessoas esquecem que nós somos espíritos encarnados. Então vai ocorrer a obsessão, ela ocorre de espírito para espírito. Não interessa se ele está encarnado, desencarnado, como ele está. Mas para cada uma, Kardec deixou bem claro as situações que podem ocorrer. Então, no caso de encarnado para encarnado, é quando pessoas estão obsidiando pessoas. E elas se caracterizam pela capacidade que têm de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. O caso mais simples é o ciúme, né? A inveja, a paixão, desejo de poder, orgulho, ódio. E exercido, às vezes, de maneira sutil. Você nem percebe, às vezes, com seu ciúme, o que você está fazendo com o próximo. Né? Ou aquela inveja, porque, de repente, um amigo está numa posição melhor do que a sua, que você acha que deveria ser sua. E assim começa o tipo de obsessão. Ou um amor que foi mal entendido, ou não houve assim uma correspondência. Existem muito dessas obsessões. Outro tipo é de desencarnado para desencarnado. Se nós somos espíritos encarnados, quando morremos aqui, retornamos à pátria espiritual, vamos encontrar outros espíritos lá que desencarnaram também e vai ocorrer também poderá ocorrer esse tipo de obsessão, desencarnado para desencarnado. Eles são espíritos que obsidiam espíritos. É uma situação bem ruim, porque são endividados, compromissados entre si mesmos, idêntico padrão vibratório, então tem aquela sintonia, né? Eles se aglomeram em certas regiões do espaço e vão obedecer essa sintonia, a lei de atração. E o pior que ocorre é que aqueles mais poderosos se proclamam juízes, julgadores. Eles chamam para si a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados, né? E também devotados ao mal, endurecidos pela revolta, pela descrença. Então eles esquecem que eles também são culpados. E quando lembram, mas eles acabam assimilando essa ideia e ficam obsidiando o irmão, né, que está desencarnado também, está precisando evoluir. Mas isso acontece, infelizmente, pelo nosso atraso. A obsessão de encarnado para desencarnado também ocorre. Aí você fala, mas porque o que mais a gente escuta é de desencarnado para encarnado.
Mas ocorre também do encarnado para o desencarnado. Nessa situação aqui, olha, expressões de amor egoísta e possessivo por parte daqueles que ainda estão na carne, redundam em fixação mental daqueles que desencarnaram, retendo as reminiscências terrestres. Então você fica com aquela ideia fixa de que não podia ter perdido aquele amor ou aquele amigo, né? Então são emissões mentais constantes de dor, às vezes de revolta, né? Que ele partiu e você não se vingou dele, ele morreu antes que você... Olha, tem muita coisa assim, né? Remorso, desequilíbrio, que termina por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, se imanta e cria um vínculo, né? Com essa inconformação, esse desespero. São advindos de perda de um ente querido. E ocorre muito, tem uma espitirinha, que chama aqui, ó, espitirinhas. Um atendimento fraterno, uma senhora lá no atendimento fraterno falou, por favor, me ajude. Eu sinto o meu marido sempre junto de mim, já não aguento mais. E é ela que está aprendendo ele, né? E ele lá também no atendimento fraterno espiritual, junto com outro espírito, me ajude, ela só vive pensando em mim, e ele é amarrado aqui a ela. Então acontece muito disso, né? São advindos de perda de um ente querido. Obsessão de desencarnado para encarnado. Esse é o tipo mais comum, é o que todo mundo pensa que só existe isso. Mas não, nós vemos que tem outros tipos de obsessão. Mas esse é o mais conhecido, se caracteriza pelo domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico, né? E vai ter graus de obsessão que nós vamos ver no estudo na próxima semana, que tem a ver com isso também. Tá? Então tem aqui amores exacerbados, ódios incoercitíveis, dominação absolutista, fanatismo injustificável, avareza incontrolável, morbidez, ciumenta, abusos do direito como da força, má distribuição de valores, de recursos financeiros. Quer dizer, a pessoa fez essa distribuição indevida, né? E faleceu, e depois ela quer, né? Ela quer aquilo que era dela, né? Só que não pôde levar para o plano espiritual, né? Os valores que ele juntou no coração não eram outros, né? Então tem aqui, ó, paixões políticas, guerreiras, ganância em relação aos bens perecíveis, né? Isso que a gente falou aqui, orgulho, presunção, egoísmo, nas suas múltiplas facetas. Então ocorre muito. E eles vão atacar justamente aquele que ficou. Os que se foram e eram muito agarrados a terras, riquezas, joias, perderam aquilo tudo e voltam contra aqueles que ficaram e que herdaram tudo. Obsessão recíproca. Essa também pode ocorrer também de desencarnado para encarnado, mas ocorre geralmente de encarnado para encarnado, que são paixões avassaladoras, aquelas que tomam os seres totalmente cegos a qualquer outro acontecimento, né? E interesse. Eles se fecham, usamos num egoísmo a dois, altamente perturbador. Essa característica de reciprocidade se transforma em verdadeira simbiose. Um fica dependente do outro, um perturba o outro. Quando não é com uma coisa, é com outra, né? São dominadores. Um domina num determinado sentido, aí o outro volta e domina em outro sentido. Então, são encarnados que se unem através de amor desequilibrado. E acontece muito. A última que eu separei aqui para vocês, o tipo de obsessão, é a auto-obsessão. É perigosíssima. Que são aqueles que cultivam moléstias fantasmas, porque elas não existem, mas você acaba criando uma ou descobrindo uma. Porque vive voltado para si mesmo, preocupado com o excesso, com a própria saúde, né? Procurando descobrir sintomas, dramatizando a ocorrência do dia a dia, sofrendo por antecipação de situações que jamais vão se realizar, se flagelando com ciúme, com inveja, com egoísmo. Olha o egoísmo de novo. Isso acaba com as pessoas, né? O egoísmo.
orgulho, despotismo, transformando-se em doentes imaginários. Então são vítimas de si próprio, atormentados por si mesmo. Estados doentios e certas aberrações que se lançam, aberrações mesmo, que se lançam à conta de uma causa oculta, derivam do espírito do próprio indivíduo. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. Existe um livro do Manuel Filomeno de Miranda que ele está em busca de entendimento das reportagens que ele faz, né? E ele cai num tratamento, num nosocômio, ele encontra lá um espírito que está em tratamento. Eles estavam aguardando ainda, quer dizer, na verdade estavam aguardando para fazer o tratamento, porque esse ser ele desencarnou, né, com uma auto-obsessão e tão poderosa que ele se enclausulou ali, ele adormeceu. Na verdade não dorme, né? Ele fica ali num estado diferente, não é a gente fala que conseguiu, né, que ele ficou nesse estado, né? Mas na verdade é um estado um pouco diferente desse quando a gente deita na cama e dorme. Mas ele está ali, ele criou um casulo em torno do perispírito dele e se fechou ali naquele casulo. E naquela ideia fixa dele, com a auto-obsessão, ele criou um ser que estava obsidiando ele. Então não é um outro espírito, é uma criação dele mesmo. E o Miranda, ele penetra no pensamento desse espírito para observar a situação e se vê transportado em outra dimensão, numa dimensão onde existe aquele espírito e o obsessor que ele mesmo criou, que não era outro espírito, mas era uma criação dele mesmo. Veja que confusão, que problema que nós podemos conseguir criar para nós mesmos com uma auto-obsessão, né? Então nós devemos ter muito cuidado com tudo que a gente faz, com tudo que a gente pensa. É por isso que os estudos estão aí, para nos trazerem à tona essas verdades, esse entendimento, né? Por isso que o Mestre Jesus trouxe tanto ensinamento para que nós pudéssemos seguir o caminho do bem e em equilíbrio. E veio o Espiritismo, que é o Consolador Prometido, nos trazer essas verdades com explicações, instruções dos Espíritos. Nós precisamos estudar. E o nosso estudo aqui da mediunidade, básico da mediunidade, ele completa, ele vem a completar essa sequência de estudos da doutrina, do Pentateuco, né? Sendo que ele é todo em cima do livro dos médiuns, né? Então, na próxima semana, nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana, nós estaremos estudando os graus, né? Diferentes graus de obsessão. Eu queria que vocês pesquisassem o que nós vimos aqui. Tem a Apostila da FEB, Mediunidade, Estudo e Prática, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Existem outras obras, vocês podem consultar também, mas contanto que sejam obras confiáveis e dentro da nossa doutrina. Tá ok? Então que Jesus possa iluminar nossos corações, vocês possam continuar empenhados em estudar a nossa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos. Tá ok? Então que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.